Olá, pessoal, tudo bom? Grazi Greco aqui. Melissa Mello aqui, Hoje estamos com mais um episódio do Pod Secops e nós vamos falar de um tema muito relevante, né, Melissa? um tema que para nós é de extrema importância, né, que é o protagonismo feminino no cenário de cibersegurança, né, Grazi? Isso, na área da tecnologia. E nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Eva Pereira. Eva Pereira, ela é executiva de cultura e resiliência em segurança da informação no Magazine Luiza, CEO e fundadora do Instituto Eva Pereira e criadora do método Conecta de proteção familiar digital. Além disso, a Eva Pereira também é vice-presidente Brasil da ONCI, professora na IBMEC, MBA em projetos de crimes cibernéticos e na Febraban, segurança cibernética. É Top Woman em Cybersecurity Latam e auditora líder ISO 27001. Ela tem mais de 27 anos de experiência em projetos complexos na América Latina. Além disso, também a Eva ela é especialista em fator humano, comportamento e cultura de segurança, atuando na integração entre estratégia, governança, resiliência e proteção digital para organizações e famílias. Um vasto currículo, né, Um Eva? vasto currículo, olha, Com certeza a Eva, ela é uma voz importante na discussão sobre a diversidade e liderança em tecnologia. E eu gostaria aqui já de iniciar uma pergunta, Eva. Gostaria de saber um pouco sobre a tua trajetória e como a tecnologia ela entrou na tua vida. Olá, equipe do Secop Summit, que prazer estar aqui com vocês. E é uma honra para mim todas as vezes que eu recebo um convite de vocês para vir aqui e agregar ao projeto, tá? E obrigada pelo espaço. Sempre que um projeto abre uma oportunidade para uma voz feminina, eu fico muito feliz, meu coração fica super quentinho, né? Bom, então vamos lá, né? Respondendo o que vocês me perguntaram sobre a minha trajetória. Eh, a tecnologia ela entrou na minha vida há mais de 28 anos, quando eu me formei em processamento de dados, numa época em tecnologia ainda era vista uma área muito técnica e predominantemente masculina. Eu comecei trabalhando com infraestrutura, com redes, com projetos de tecnologia e ao longo da minha carreira eu fui migrando para outras áreas de gestão, de governança, áreas cada vez mais estratégicas, né, dentro da segurança da informação. Gestão de riscos, cultura de segurança e resiliência organizacional. Eu trabalhei também em projetos grandes em diversas empresas, em diversos mercados diferentes, na América Latina. Isso me permitiu, ver a evolução da tecnologia e das áreas digitais ao longo do tempo. Mas uma coisa, ficou muito rica nesse caminho, né, ficou muito clara para mim durante todo esse projeto, todo esse processo. A tecnologia ela não fala sozinha. Muitas vezes, muitas falhas acontecem, principalmente na relação entre as pessoas e a tecnologia. Então, foi aí que eu comecei a me aprofundar muito o meu trabalho no que hoje chamamos de fator humano em segurança da informação. Hoje, eu atuo justamente nesse ponto, de encontro entre a tecnologia, o comportamento humano e a cultura organizacional. Então, o meu foco hoje corporativo é mudar a cultura organizacional das empresas, amadurecer essa cultura, né? Focada na segurança da informação. Não levando essa visão não só para o board e não só para a ponta, mas que todo o ecossistema converse e pense, mude as suas ações e use a segurança de uma forma muito natural. Então, ou seja, hoje como executiva, professora, ou até mesmo através do Instituto Eva Pereira com o projeto Conecta, que trabalha a educação digital e a proteção no mundo digital para famílias e para educadores,
eu trago esse encontro da tecnologia, dos processos e das pessoas como um todo nesse ecossistema. Perfeito, Eva. Ao longo da história, né, a gente sabe que a inovação sempre foi um espaço de construção e de transformação, né? Mas também a gente sabe que sempre foi um espaço muito masculino, né? Ocupado, né, pelo gênero masculino. Mas nos últimos anos, felizmente, a gente tem visto cada vez mais mulheres ocupando esses espaços, né? Essa jornada nem sempre é simples, a gente sabe. Mas muitas vezes ela depende, né, de desafios, de quebra de paradigmas e também de referências importantes, né? Como tu hoje é uma referência no cenário de cibersegurança e de cultura, né? Nós sabemos. A gente queria saber, né? Quais foram os teus maiores desafios que tu enfrentaste, né, na tua trajetória sendo mulher na área de tecnologia ou cibersegurança? Bom, no início da minha carreira, era muito comum entrar em uma sala de reunião e ser a única mulher da sala. Em muitos momentos, né, você precisa provar 2 vezes a sua competência. Primeiro por ser mulher e depois como profissional. Mas, eu sempre encarei isso como um convite para fazer bem o meu trabalho e abrir novos caminhos. Ao longo da minha trajetória, eu também tive a sorte de trabalhar com líderes que acreditaram no meu potencial. E eles me deram espaços para eu crescer, para eu poder construir e trilhar todo esse caminho, né? E hoje eu vejo que o cenário ele evoluiu bastante, mas a gente ainda tem muitos desafios importantes, principalmente quando a gente olha para posições técnicas profundas e cargos de liderança dentro da tecnologia. Então, desafios a gente vai encontrar a todo momento, mas a gente sabe aquela máxima de pegar o limão e fazer uma limonada? Hoje a gente consegue ter várias redes de apoio que nos ajudam a atravessar essa jornada, né. Então, desafios, de novo, eles acontecem, mas a gente precisa mudar. E eu acho que o grande segredo deste caminho, né, foi, eh, olhar existe o desafio, mas não deixar que esse desafio me abatesse, ou me tirasse de cena, ou desistisse do jogo, né. Perfeito. Então fui criando postura, fui entendendo como é que o jogo funcionava e criei anticorpos e fui trilhando esse caminho até aqui. E o mais bonito também, né, que nesse caminho, nessa jornada que a gente trilha, a gente também vai conquistando pessoas muito importantes, né. Como tu também tem várias, colegas da ONSI que são profissionais excelentes, né. Eu acho que a gente ter alguém como referência, alguém para se inspirar, né, é muito bom. Eu te pergunto também se tu tens alguma inspiração, tu te inspirou em alguém para ser Eva Pereira hoje? Ou alguma coisa assim. Mulheres? Várias. Olha, eu posso dizer que eu sou uma pessoa de sorte. Eu encontrei muitas rainhas, muitas mulheres que me inspiraram da sua forma no meu caminho. Mulheres que me ensinaram, né, a reconhecer como a crescer, com resiliência. Mulheres que me ensinaram a me tornar firmes, mulheres que me ensinaram postura. Mulheres que, não se vestiam de homens, eram mulheres fortes, mulheres que eram muito delicadas, muito femininas, mas muito empoderadas, né. Eu não eu nem me arrisco a falar o nome delas, porque eu posso esquecer de alguma no meio do caminho, mas foram tantas, eu sou tão feliz com isso. Mas antes de tudo, eu gosto de sempre reconhecer as mulheres que vieram antes de mim. Não só aquelas aqui que me empoderaram neste caminho, mas mulheres que por muitas vezes elas não tiveram vozes, elas não tiveram o espaço como esse que a gente está tendo agora, ela para falar, mulheres que não tiveram oportunidades, mas que elas abriram caminhos para que nós estivéssemos aqui hoje. Então eu gosto muito de agradecer as mulheres dos meus antepassados, mãe, vó, tia,
mulheres pretas, mulheres que trabalharam na roça, mulheres que vieram de lugares escassos, enfim, mulheres que fizeram muito, com muito menos do que a gente teve, Claro, tem até claro. hoje. A gente reconhecer a nossa E é nesse ancestralidade também nesse assunto é de grande relevância, né? Porque quem a gente vai ser amanhã se a gente não lembrar de quem a gente foi hoje, né? A gente hoje tem a voz com para falar certeza. por milhares de mulheres que não puderam ter a voz de falar há 100, 200, 10, 15 anos atrás, né? A gente não precisa ir muito longe. Então, Quando a gente, a no gente... sistêmico, desculpa, Mel. Não, claro, pode ir. No sistêmico, a gente costuma dizer que quando a gente reconhece a nossa história, a gente fortalece o nosso futuro. E nesse lugar, eu sempre lembro da minha mãe. Ela é uma grande referência para mim, porque a minha mãe, mesmo com pouco que ela recebeu o suficiente para a trajetória dela, né? Ela me ensinou valores fundamentais como força, como dignidade, como trabalho, como coragem para seguir em frente, como respeito aos outros, mesmo quando o caminho parecia difícil. No ambiente corporativo, eu também tive uma honra de conhecer mulheres incríveis e verdadeiras rainhas na liderança que me inspiraram profundamente. Então, como eu disse, eu prefiro não citar para não correr o risco de esquecer ninguém, mas elas sabem, quando elas estiverem ouvindo aqui, elas sabem quem elas são, porque eu já falei isso diretamente para cada uma delas, porque uma das coisas mais importantes na construção de um protagonismo é reconhecer quem caminhou com você. Exatamente. É importante, né, a gente reconhecer as pessoas que estiveram e que estão ainda na nossa jornada e que nos inspiram. E aproveitando, né, nós estamos gravando aqui esse podcast em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que ocorreu agora no dia 8 de março, domingo. E aproveitando esse gancho sobre ampliar a presença feminina no setor de tecnologia, Eva, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a ONC, que é uma iniciativa que amplia o acesso às mulheres à cibersegurança e proteção de dados. E eu gostaria que tu falasse um pouco da atuação dentro da ONC e qual o objetivo da ONC. Ótimo. Eu quero só trazer uma fala antes, né, com relação a protagonismo. Quando a gente fala de diversidade na tecnologia, a gente não está falando de substituir homens por mulheres. Então, nós estamos falando de equipes mais completas e multidisciplinares. Homens sempre foram e continuam sendo a parte fundamental na construção da tecnologia e da cibersegurança. O que acontece quando nós ampliamos a diversidade é a qualidade das decisões. Na verdade, a qualidade das decisões ela melhora. Segurança da informação ela é uma área baseada em gestão de riscos, em análise de cenários e tomadas de decisão complexas. Então, quando temos diferentes perspectivas numa mesa, mulheres e homens com experiências diversas, as organizações passam a ter mais capacidade de inovação, prevenção e visão estratégica. E esse é o diferencial da WOMS. Existem iniciativas muito importantes que ajudam a ampliar a presença feminina na tecnologia. A WOMS ela é uma organização onde eu tenho o privilégio de atuar como vice-presidente aqui no Brasil, e ela desenvolve programas de mentoria, capacitação técnica, formação de novas profissionais em vários países da América Latina. E ela tem como uma ONG feminina, esse diferencial de ter um grupo de He4X. Então, nós temos os homens nos ajudando, apoiando, mentorando, trazendo experiências e compartilhando com a gente nessa rede de apoio e de desenvolvimento. Então, isso mostra que quando muitas mulheres hoje, né, elas estão em posições importantes na área, elas começaram participando das nossas iniciativas. E isso mostra que quando nós criamos uma rede de apoio e de desenvolvimento completo, que tenha visões diferentes, né, multidisciplinares, nós conseguimos acelerar a transformação de um ecossistema de tecnologia.
E isso casa, né, a ONCE, o projeto da ONCE, casa muito com o que tu acabaste de falar, né, que são mulheres ajudando mulheres, mulheres impulsionando mulheres, né. E isso é muito importante, ainda mais no cenário atual que a gente vive hoje, né, onde a gente tem mulheres sendo agredidas a cada 6 horas no Brasil. Ter esse impulsionamento de mulheres, essa vontade de crescer, essa vontade de evoluir, de impulsioná-las, é muito importante, é muito importante. E a gente agradece, já aproveita para agradecer daqui, né, o teu trabalho e das tuas companheiras da ONCE, que são grandes parceiras do Secop Summit, né. Isso é de grande valia para o povo feminino e também para a área de tecnologia, para a área de inovação, porque isso é o futuro. Impulsionar mulheres é o futuro, né. E já entrando nesse assunto de tecnologia, a gente sabe que a tecnologia ela tá evoluindo muito, né. A inteligência artificial nem se fala, tá sendo absurdamente. Hoje a gente fala cada vez mais sobre a IA, sobre a proteção de dados, só que esse cenário ele exige profissionais preparados, né. E é justamente nesse contexto que a presença feminina se torna ainda mais importante, como tu tiveste falado, né. A gente está vivendo um momento de grandes transformações com a IA, automação e novas tecnologias, né. Como tu enxerga o papel das mulheres nesse cenário atual? Como você trouxe bem, a gente está vivendo um momento de grande transformação com a IA, com automações, com novas ameaças digitais também, que estão cada vez mais sofisticadas, né. Agora, nosso grande desafio é fazer com que a IA entenda, nos ajude com as fraudes e as ameaças digitais criadas por IA. E quanto mais a tecnologia evolui, mais a gente percebe que o fator humano também continua sendo essencial. A gente não vai ser. Quem disse que a gente vai ser substituído por IA somente naquilo que é recorrente, naquilo que é repetitivo, porque cada vez mais com a inteligência artificial as ações são mais sofisticadas. Mas o fator humano ele continua sendo essencial. Então é por isso que eu acredito que as mulheres têm um papel muito importante nesse futuro. Não apenas ocupando um espaço, mas na liderança de transformações, trazendo novas formas de pensar tecnologia, trazendo a nova forma de pensar segurança e pensar governança. Imagina, né, as mulheres, elas têm uma particularidade que é a sensibilidade, a intuição, que tem um olhar muito diferenciado em tudo isso que a gente está falando. Então essa diversidade de perspectiva, ela ajuda as organizações a lidar melhor com cenários complexos e a tomar decisões mais equilibradas, com essas características que eu trouxe aqui. Perfeito. Já fazendo uma conexão aqui para o Secop Summit, eventos, né, como o Secop Summit, agora estão trazendo um protagonismo feminino dentro do evento. Inclusive, eu e a Mel vamos mediar cada uma um painel. E nesse painel nós só temos convidadas femininas, né, que estarão conosco, somente mulheres que estarão conosco nesses 2 painéis. E quando falamos, né, sobre a diversidade, que nem tu estava comentando, esses espaços, como o Secops, eles se tornam ainda mais importantes, porque ajudam a impulsionar, né, o público feminino dentro da tecnologia, trazendo mais visibilidade e diferentes vozes, trajetórias, lideranças dentro da tecnologia. E Eva, tu participa de diversas debates importantes sobre a segurança digital, diversidade em tecnologia. E eu queria te perguntar qual a importância que eventos como o Secop Summit eles fortalecem o ecossistema de tecnologia e de cibersegurança. Antes de tudo, eu quero deixar aqui o meu agradecimento e o meu carinho ao Secop Summit, porque desde a sua primeira edição abre espaço para as mulheres de uma forma diferenciada, quebrando vários tabus,
várias barreiras que o mercado como um todo ainda diz. Ah, é porque o pessoal do Sul é machista, porque o pessoal do Sul é bairrista, e sempre vocês foram muito abertos, mostrando que não é isso, que é o contrário, o carinho com que vocês recebem a nossa comunidade, o carinho com que desde o primeiro momento do Secop Summit vocês abriram espaço para nós. Então, eventos como o Secop Summit são fundamentais para fortalecer todo o ecossistema de tecnologia e de cibersegurança. A segurança da informação, ela evolui muito através de uma troca de experiências reais, que é o que vocês fazem, trazendo perguntas muito ricas, conteúdos muito inteligentes. Então, quando profissionais compartilham aprendizados e seus desafios e os incidentes que já enfrentaram, todo o mercado amadurece. E além disso, esses eventos eles criam algo muito importante, o fortalecimento da comunidade. Então eu quero aqui deixar os meus parabéns ao Secop Summit e que vocês continuem com essa pegada de juntar a comunidade, de fortalecer essa troca rica de experiência, porque é assim que a gente consegue uma sociedade digital mais segura. Perfeito, Eva. E para finalizar, né, aqui é quase uma última pergunta, depois nós temos aí o encerramento, mas para ti, Eva, qual o impacto de trazer mais mulheres em eventos, né, como o Secop Summit, para esses espaços de debate e liderança? Quanto mais mulheres participam desses espaços de debate, de liderança, algo muito poderoso acontece, a representatividade. Outras mulheres, elas passam a se enxergar ali também. Vendo outras mulheres no palco, elas pensam, eu também posso. Poxa, eu quero estar ali. Ou, começa a colocar isso como um objetivo de vida também. Então, uma estudante ou uma profissional que está começando na área e vê uma mulher falando sobre segurança ou sobre tecnologia, ela começa a perceber que esse lugar também pode ser o dela. Aí ela fala assim, não, esse lugar também pode ser o meu. E isso tem um efeito multiplicador muito importante para o futuro da profissão. E é importante, Eva, que tu é uma pessoa que inspira outras mulheres, assim como você nos comentou, né, no início aqui do podcast, que tu te inspirou em outras mulheres, pessoal. tu também inspira muitas mulheres. Então, que aqui, né, Pessoal. eu e a Melissa, a gente tem um apreço muito grande por ti, assim como Muda aqui para mim. nossos colegas Arthur, Rodrigo e o William do Secop Summit. A gente está falando aqui em nome de todos nós, como equipe. Pessoal, Alô, pessoal, que o Arthur me ligou. para mim ficou totalmente mudo. Não, tá Tá nos ouvindo? Agora tô, Tá. mas eu só ouvi assim, importante, Eva, que você... E Tá, aí, é porque a Melissa recebeu uma ligação aqui. Mas gravou, será? A gente repete. Repete. Até porque tu elogiou Exatamente. Vamos elogiar. Vamos... Eva, assim como tu já te inspirou em outras mulheres para estar onde tu está hoje, tu também inspira outras mulheres. Então aqui fica o nosso carinho, nosso apreço como equipe de Secop Summit. Estou falando aqui em nome do Arthur e do Rodrigo, né, em nome da eu e a Melissa e o William, que estamos aqui. Nós temos um carinho muito grande por ti, né, e estamos aí lhe aguardando aí para o Secop Summit agora, daqui uma semana. E a gente aproveita também, né, Grazi, para agradecer essas tuas palavras. Olha, é digna de um corte, tá, Caio? Porque o Secop Summit, a gente agradece muito por ser esse espaço de acolhimento, né? Como tu disseste, o Secop Summit virou um ecossistema que mais acolhe mulheres, a gente quebra paradigmas, como tu falou, e isso é muito importante para nós, né? Porque o Secop Summit, além de falar sobre segurança, operações de TI, transformação profissional, a gente fala sobre pessoas, né? É uma das nossas maiores palavras-chave no Secop Summit, porque as conexões são feitas por pessoas. E isso é muito importante para nós, como a gente ter
te conhecido e ter conhecido a ONC, né, que fazem uma grande parceria com o Secop Summit, um grande projeto. A gente agradece por vocês nos darem a parceria, né, nos darem a confiança de participarem do nosso evento e a gente também dá a confiança, dá o espaço para vocês, porque é um projeto, né, que merece esse reconhecimento, que merece tudo isso. E já indo, né, para o nosso finalzinho, para encerrar, quando a gente fala sobre protagonismo feminino na atualidade, né, na tecnologia, na segurança digital, que mensagem tu deixaria para o pessoal que está nos assistindo, para as meninas que estão nos assistindo, até para as meninas pretas que se espelham em alguém tão relevante no cenário? O que tu quer passar de mensagem para esse pessoal que está nos ouvindo? Quando nós falamos em protagonismo feminino na tecnologia, a gente não está falando apenas sobre ocupar espaço. Nós estamos falando de construir futuro da tecnologia com mais diversidade, com mais ética, com mais humanidade, com mais respeito. A tecnologia, ela define como as empresas funcionam, como as economias vão evoluir e até como a sociedade se organiza. Mas, para isso, a gente precisa garantir que diferentes vozes possam participar dessa construção. E para as mulheres que elas estão começando ou pensando em entrar na área de tecnologia, eu deixo uma mensagem simples: não esperem estarem prontas para começar. É passo atrás de passo, é um passo atrás do outro. A tecnologia é um campo de aprendizado constante. Busquem conhecimento, construam suas redes, participem de comunidade e acreditem no valor da sua perspectiva. Se alguém te disser, isso não é coisa de mulher, ou qualquer outra frase parecida, siga o seu instinto, siga o seu coração. Eu deixo aqui a palavra coragem. A gente cresceu achando que coragem é sair enfrentando as coisas, mas, na verdade, coragem é a junção de agir com o core, agir com o coração. Então, tenham coragem, ajam com o coração e sigam o seu caminho. Finalizando aqui o que eu costumo sempre dizer nas mentorias que eu dou: a nossa jornada ela é como uma corrida. Sabe com a São Silvestre, que todo mundo conhece? Você tem um objetivo. Uns têm o objetivo de cruzar a linha de chegada. Outros têm o objetivo de chegar vivo até o final. Outros têm o objetivo de andar alguns metros. Outros têm o objetivo, ao menos, de se inscrever e começar a correr. Não importa qual é o seu caminho. Ali, milhares de pessoas estão correndo para um objetivo. Se você olha para o lado porque alguém acenou e chamou o seu nome, ou você olha para o lado para ver como o outro está correndo, você corre o risco de tropeçar, cair e ser pisoteada. Então, na corrida da sua vida, tenha coragem. A coragem de mirar o seu objetivo e ir. Não importa qual seja ele, só você precisa saber. E vai. E conta com as pessoas que vão te ajudar a preparar o seu caminho. Aquele que vai preparar o seu tênis, aquele que vai preparar a sua roupa, aquele que vai preparar a sua dieta para a sua corrida, aquele que vai treinar junto com você, ou se seu treino é solitário, só vai. Só vai. Tenha coragem de seguir a sua jornada. Esse é o meu recado. Nossa, arrepiei. Olha, Eva, eu não sei nem como eu termino esse podcast aqui, porque eu terminaria na tua fala. Exato. Eu me senti envergonhada aqui. Mas, Eva, eu e a Mel, em nome do Secop Summit, nós gostaríamos de agradecer aqui a tua presença por compartilhar as tuas vivências e as tuas experiências e, inclusive, as tuas inspirações. E assim como eu havia comentado, a pessoa que tu és, a pessoa que tu inspira outras mulheres para chegarem onde você está hoje.
E para quem está nos acompanhando e nos ouvindo, Melissa, fica aí o convite, né, para estarem conosco e continuar acompanhando os nossos debates, as nossas discussões, os nossos podcasts, nossas gravações, conteúdos e discussões sobre tecnologia, segurança digital e inovação. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.